E se a queda da União Soviética não tiver sido um colapso, mas sim o maior golpe de mestre da história da espionagem? Pois bem, hoje vamos mergulhar a fundo numa teoria absolutamente chocante, vinda de um desertor do KGB que afirmava precisamente isso. Uma ideia que, acreditem, ainda hoje ecoa nos corredores da inteligência ocidental. Toda a gente conhece a frase de Sun Tzu: toda a guerra é baseada no engano. Mas e se o maior engano não for mostrar força, mas sim fingir fraqueza? Foi exatamente esse o aviso, um aviso arrepiante, que um homem trouxe do coração da União Soviética. O nome dele era Anatoly Golitsyn. E olhem que ele não era um espião qualquer, não. Estamos a falar de um analista de topo do KGB, alguém que estava por dentro, que viu os grandes planos do Kremlin. A sua deserção, em 1961, não foi um ato de desespero. Foi uma missão autoimposta para entregar uma mensagem urgente ao Ocidente. E o aviso que ele trazia, bem, era algo quase impensável na altura. A liberalização soviética, a perestroika, a própria queda do Muro de Berlim. Tudo isso, segundo ele, seria uma enorme farsa. Não o fim do comunismo, mas sim a sua jogada mais genial. Um plano para o Ocidente baixar completamente a guarda e com isso garantir a vitória final. Certo, então vamos tentar perceber isto melhor, porque é aqui que a coisa se torna realmente complexa. A teoria de Golitsyn diz que isto não foi um plano de pânico de última hora, nada disso. Foi uma estratégia de xadrez pensada a muito, muito longo prazo, décadas antes de Gorbachev sequer aparecer em cena. Pensem nisto. A teoria diz que tudo começou, imaginem, no final dos anos 50. A liderança soviética olhou para o seu sistema económico e percebeu: isto não está a funcionar. Mas, em vez de o tentar arranjar a sério, o plano foi outro: criar a ilusão de uma reforma, para enganar o Ocidente. E o mais curioso é que esta ideia de fingir que se reforma nem sequer era original. O modelo, na verdade, já tinha sido testado por Lenin, com a sua nova política económica nos anos 20, foi tipo um passo atrás tático, para depois dar dois em frente, deixar entrar um bocadinho de capitalismo só para ganhar força e depois jaz, voltar à carga. Golitsyn defendia que a perestroika era exatamente isso, mas em esteroides, numa escala global. Ok, mas a pergunta que se impõe é: como é que se monta uma coisa destas? Um engano desta escala, a envolver nações inteiras? Bem, a teoria aponta para uma mecânica de controle muito, muito precisa e que vinha, claro, do topo do KGB. Isto era, basicamente, o livro de instruções da farsa. E vejam bem os pontos. Não se tratava só de contar umas mentiras. Era muito mais sofisticado. Envolvia criar uma oposição, que na verdade era controlada por eles, conceder uma independência de faz de conta aos Estados-satélite e usar as novas democracias como fachada. O objetivo era controlar o tabuleiro todo, percebem? Mesmo as peças que pareciam ser do adversário. E aqui chegamos talvez ao conceito mais inquietante de toda esta teoria: a oposição controlada. A ideia de que aqueles heróis dissidentes, os movimentos pela liberdade, os novos partidos, não eram genuínos. Eram, no fundo, atores. Atores numa peça de teatro gigantesca montada pelo KGB para convencer o Ocidente de que a mudança era mesmo a sério. As implicações disto são brutais. Segundo esta teoria, a famosa zanga entre a China e a União Soviética, encenada. Figuras como Sakharov ou Yeltsin, marionetas. Até movimentos icónicos como o Solidariedade na Polónia ou o golpe de 1991, tudo encenado. Tudo parte de um grande jogo de xadrez em que o Ocidente pensava estar a ver o rei adversário a cair, quando na verdade estava a caminhar direitinho para um checkmate. Tudo isto leva-nos a uma pergunta óbvia, não é? Para que tanto trabalho? Qual era o objetivo final disto tudo? Segundo a teoria, a meta não era apenas a sobrevivência. Era algo muito mais ambicioso. Era redesenhar o mundo inteiro a favor dos interesses comunistas. O plano final era uma coisa de loucos. Chamavam-lhe convergência. A ideia era juntar o Oriente e o Ocidente. Mas atenção, isto não era um casamento por amor. A ideia era que o Ocidente, já desarmado, adormecido, acabasse por ser engolido por uma nova ordem mundial. Uma ordem que parecia cooperativa, mas que no fundo era controlada por Moscovo. Basicamente um governo mundial socialista, mas pela porta dos fundos. E os objetivos eram à escala do planeta. Primeiro, acabar com a NATO. Segundo, criar uma Europa unida, sim, mas socialista, do Atlântico aos Urais. Terceiro, enfraquecer os Estados Unidos até se tornarem irrelevantes, um tigre de papel. E o golpe de mestre? Usar as instituições internacionais como a ONU para selar este novo arranjo. A grande arma aqui não eram os mísseis, era a palavra paz. Há uma citação de um oficial soviético da altura que é de arrepiar. Ele disse: a coisa mais horrível que fizemos é que os estamos a privar da imagem do inimigo. Pensem bem nisto. Se não há inimigo, para que é que precisamos da NATO? Para que é que precisamos de gastar rios de dinheiro em defesa? A jogada era essa, desarmar o Ocidente, mas aqui, na cabeça. E pronto, isto
traz-nos à parte final, que é talvez a mais crucial, porque a análise de Golitsyn não é apresentada como uma curiosidade histórica. É um aviso urgente a dizer: atenção, a armadilha já disparou e vocês ainda não deram por ela. Agora, o que faz muita gente levar essa teoria a sério são as previsões que Golitsyn fez. Em 1984, um ano antes de Gorbachev ser uma figura mundial, ele escreveu um memorando a prever que ia haver uma falsa liberalização na União Soviética e descreveu-a exatamente como um esquema controlado pelo KGB. Para quem defende a teoria, isto não é ser vidente, é ter informação privilegiada. E é aqui que o aviso se torna mesmo claro. Visto por esta lente, cada passo bem intencionado do Ocidente foi, na verdade, um tiro no pé. Dar ajuda económica foi o mesmo que financiar o adversário. Apoiar os reformadores foi morder o isco. Procurar parcerias com a Rússia foi ficar prisioneiro da estratégia deles. Cada passo que o Ocidente deu a pensar que estava a construir a paz era, nesta ótica, um passo para a sua própria subjugação. Então, no fim de contas, em que é que ficamos? Foi Anatoly Golitsyn um visionário que viu através do maior bluff da história? Ou foi apenas o autor de uma teoria da conspiração incrivelmente elaborada? A verdade é que décadas depois a pergunta continua no ar. E hoje, com o mundo outra vez a ferver com desinformação e jogos de poder, talvez a questão que ele levantou seja mais importante do que nunca. Afinal, quem está realmente a enganar